Oi a todos, bom dia. O objetivo desse vídeo é nós falarmos sobre os processos de separação sólido-líquido. Nós vamos falar sobre a sedimentação discreta e a velocidade de sedimentação, ou seja, como é que nós podemos calcular a velocidade de sedimentação de partículas que estejam sedimentando sobre a condição de sedimentação discreta. Pois bem, por que os processos de separação sólido-líquido são tão importantes em ETAs e em ETs? Porque, essencialmente, numa estação de tratamento de água, nós temos processos de separação sólido-líquido. Numa ET, nós temos inúmeros processos de separação sólido-líquido. E a gente tem que conhecer, ou minimamente conhecer, como que os diferentes tipos de partículas eles podem ser separadas da fase líquida quando sujeitas à ação da gravidade. Ou seja, quando a gente projeta uma estação de tratamento de água, ou quando a gente projeta uma estação de tratamento de águas residuárias, nós temos inúmeros processos de separação de sólidos. Por exemplo, numa ETA, nós temos decantadores, nós temos filtros. Por exemplo, uma estação de tratamento de água, nós temos decantadores cuja principal função é a separação de sólidos. Numa estação de tratamento de águas residuárias, tirando o processo biológico, ela é composta, na verdade, por um inúmero conjunto de processos de separação sólido-líquido. Nós temos caixas de areia, nós temos decantadores primários, nós temos decantadores secundários, nós temos adensadores de lodo, ou seja, nós temos inúmeros processos cujo objetivo é a separação de sólidos. E aí, de acordo com a natureza dos sólidos, com a sua concentração na fase líquida, nós temos diferentes tipos de sedimentação. A gente pode fazer uma separação dos processos de sedimentação em quatro grandes tipos: sedimentação discreta ou tipo 1, sedimentação floculenta, também conhecida como sedimentação tipo 2, sedimentação em zona, que também é conhecido por sedimentação tipo 3, ou sedimentação por compressão, que é a tipo 4. O nosso objetivo hoje desse vídeo é nós falarmos sobre a sedimentação discreta, porque ela vai fornecer subsídios para que nós possamos falar sobre processos de desarenação em estações de tratamento de águas residuárias. E aí vai servir de input necessário para que a gente possa dimensionar sistemas de desarenação, que é o nosso objetivo posterior. Então, hoje nós vamos falar sobre a sedimentação discreta ou sedimentação tipo 1. Qual que é a característica da sedimentação discreta? Na sedimentação discreta, as partículas elas permanecem com dimensões e velocidades de sedimentação constantes ao longo do processo de sedimentação. Ou seja, as partículas não interagem entre si. Como elas não interagem, as suas dimensões permanecem constantes. Se a dimensão é constante, a sua velocidade de sedimentação também será constante. Então, essa é a característica da sedimentação discreta. E aonde que nós observamos a sedimentação discreta, por exemplo, em estações de tratamento de águas residuárias, em caixas de areia? A caixa de areia é uma unidade onde tipicamente nós observamos a sedimentação discreta. Então, nós vamos ver posteriormente os diferentes tipos de sistemas de desarenação que nós podemos implantar em ETs, e aí nós vamos fazer um dimensionamento. Bom, então, em ETs, aonde que tipicamente acontece a sedimentação discreta? Em caixa de areia. Não acontece somente em ETs, não, em ETAs também. Muitas captações de água bruta, dependendo da qualidade da água bruta, especialmente em captações superficiais, onde eu observo uma grande quantidade de areia, é fundamental que você coloque um sistema de desarenação antes da água ser encaminhada à estação de tratamento de água. Inclusive para que, dependendo da forma como a água bruta é aduzida até a estação de tratamento de água, se eu tiver um sistema elevatório, ela me proteja ao sistema de recalque. Então, caixa de areia em ETAs e em ETs é tipicamente um local onde eu observo a ocorrência da sedimentação discreta ou sedimentação tipo 1. Pois muito bem, como nós temos uma característica, a característica principal da sedimentação discreta é a partícula sedimentar com uma velocidade constante, então nós precisamos de alguma forma calcularmos esta velocidade de sedimentação. Então, como é que nós vamos calculá-la? Nós vamos imaginar uma partícula esférica sedimentando num fluido, o fluido está em repouso, e a partícula ela sedimenta com velocidade constante. Esta velocidade constante é o que nós chamamos de velocidade de sedimentação. Então vamos imaginar um fluido em repouso, uma partícula sedimentando, e aí nós vamos fazer um balanço de forças nesta partícula.
Como a partícula está em movimento, nós temos três forças: a força-peso, o empuxo e a força de arraste. A força de arraste, ela surge porque eu tenho a partícula escoando no fluido. Então, todas as forças, sejam de pressão, sejam de cisalhamento, que uma vez decompostas, elas possam ser colocadas na direção paralela ao escoamento, na direção do escoamento, essa força compõe o que a gente chama de força de arraste. É uma força que surge, que é aplicada na partícula em razão do seu movimento no fluido. Ou seja, a partícula movimentando no fluido, ela vai ter como consequência uma força contrária ao movimento que nós chamamos de força de arraste. Nós vamos fazer um balanço de forças nesta partícula e vamos dizer que a somatória de forças na direção do eixo Y, ela é igual a zero. E com isso vamos escrever essas forças, cada uma delas. Nós temos, portanto, se nós dissermos que a somatória de forças é igual a zero, portanto o peso vai ser igual à força de arraste mais o empuxo. Bom, como é que a gente pode escrever a força-peso? A força-peso é a massa da partícula vezes a aceleração da gravidade. A massa da partícula pode ser escrito como sendo a massa específica do fluido vezes o volume do fluido, vezes o volume da partícula, vezes a aceleração da gravidade. Bom, temos então a força-peso. O empuxo. O empuxo pode ser calculado como sendo a massa específica do fluido, vezes o volume da partícula imersa, vezes a aceleração da gravidade. Então já temos duas forças explicitadas. A terceira força, a força de arraste. Aí nós temos que relembrar um pouco os conceitos de mecânica dos fluidos, escoamento externo. A força de arraste pode ser calculada como sendo um coeficiente de arraste, a massa específica do fluido, a área, uma área característica da partícula, no caso de uma partícula esférica, é a área projetada no plano horizontal, vezes uma velocidade ao quadrado dividido por 2. Esta velocidade ao quadrado é a velocidade da partícula em relação ao fluido. Como o fluido está em repouso, esta velocidade em relação ao fluido é a própria velocidade de sedimentação. Então, a força de arraste, ela é função desta velocidade da partícula em relação ao fluido ao quadrado. E que se nós imaginarmos o fluido em repouso, essa velocidade é a própria velocidade de sedimentação. Agora eu vou agrupar todos esses termos. Então, eu vou dizer que o peso da partícula é igual à força de arraste mais o empuxo. Como o meu objetivo é nós calcularmos esta velocidade de sedimentação, eu vou isolar. Então, eu vou passar o empuxo, né, para o outro lado da equação, eu vou isolar Vs, então eu posso escrever que a força de arraste, aqui, ela é igual ao peso menos o empuxo. Bom, na verdade, eu não quero trabalhar com o volume da partícula. A gente fez uma hipótese que o volume, que a partícula é uma esfera perfeita. Então eu posso escrever o volume como sendo π, o diâmetro da partícula ao cubo dividido por 6. Então eu vou substituir o volume da partícula nessa expressão. E aí, se eu substituir o volume nessa expressão, e se eu isolar Vs, que é a velocidade de sedimentação, que é o meu objetivo, eu posso escrever a velocidade de sedimentação como sendo raiz de 4 vezes a diferença da massa específica da partícula menos a massa específica do fluido, vezes a aceleração da gravidade, vezes o diâmetro da partícula, dividido por 3 vezes ρ, vezes o coeficiente de arraste. Esta expressão ela é conhecida como lei de Newton, e ela me permite, portanto, calcular a velocidade de sedimentação em função das principais grandezas envolvidas no fenômeno. No caso particular, a massa específica da partícula, a massa específica do fluido, o diâmetro da partícula e o coeficiente de arraste. A dificuldade no uso desta nossa expressão é nós justamente calcularmos o coeficiente de arraste. Porque o coeficiente de arraste, ou seja, quando eu tenho partículas imersas em fluido, ou partículas submetidas a um escoamento externo, o coeficiente de arraste depende do número de Reynolds da partícula. Depende do número de Reynolds, que é uma característica do escoamento, e uma grandeza característica da partícula, que é uma grandeza geométrica, pode ser o diâmetro ou uma outra grandeza qualquer. O coeficiente de arraste depende do número de Reynolds.
e essa variação depende de acordo com a geometria da partícula, no caso a partícula ou a geometria do corpo. Pode ser um disco, pode ser uma esfera, pode ser um elipsoide. Para uma esfera, nós temos esta variação indicada nesta figura, onde nós temos a variação do coeficiente de arrasto com o número de Reynolds. Pois bem, eu posso escrever a variação do coeficiente de arrasto em função do número de Reynolds por uma grande variação do número de Reynolds. Esta expressão aqui representa esta relação. E aí eu defino o número de Reynolds como sendo a massa específica do fluido, a velocidade de sedimentação, vezes o diâmetro da partícula, dividido pelo coeficiente de viscosidade dinâmica do fluido. Portanto, na verdade, nós temos três expressões que nos permitem agora calcular VS. VS é o meu objetivo, está aqui. Só que aqui entra o coeficiente de arraste. O coeficiente de arraste está aqui. Só que o coeficiente de arraste é função do número de Reynolds. E o número de Reynolds, por sua vez, é função da velocidade de sedimentação. Portanto, não é uma equação linear. Eu preciso utilizar algum método numérico para a solução, dadas as características do fluido e da partícula. Eu consigo calcular VS, mas eu vou precisar utilizar alguma ferramenta computacional, solver, por exemplo. Mas não é difícil nós utilizarmos essas três equações e calcularmos essa velocidade de sedimentação. Veja só, o meu objetivo principal não é nós mostrarmos como que é possível calcularmos a velocidade de sedimentação, mas eu vou mostrar para vocês que o parâmetro de projeto mais significativo, quando nós projetamos unidades onde eu tenho a sedimentação discreta, é a taxa de escoamento superficial, e ela é função desta velocidade de sedimentação. Então, nós vamos partir do pressuposto que nós sabemos calcular esta velocidade de sedimentação. E é lógico que a lógica, o bom senso nos diz que, mantida a massa específica da partícula constante, aumenta o diâmetro da partícula, aumenta a sua velocidade de sedimentação. Se eu mantiver o diâmetro constante, se eu aumentar a massa específica da partícula, vai aumentar a sua velocidade de sedimentação. Na verdade, é a mais pura representação dessa equação. Aumenta o diâmetro, aumenta a V. Aumenta esta diferença, aumenta a V. Bom, mas aonde que nós queremos chegar? O nosso objetivo principal é, portanto, nós removermos um certo conjunto de partículas que tem alguma característica particular. Então, como é que nós vamos observar o comportamento da sedimentação discreta? Vamos imaginar uma unidade que nós tenhamos, por exemplo, um comprimento L. A unidade tem dimensões fixas, um comprimento L. Pode ser uma caixa de areia, por exemplo, uma largura B e uma altura H. E eu vou imaginar que eu tenha fluido entrando nesta seção, sendo distribuído homogeneamente nesta seção, e eu tenha fluido saindo nesta seção. E aí eu vou imaginar que eu tenho uma partícula particular entrando, essa foi boa, uma partícula entrando no ponto 1 e ela tem uma certa velocidade de sedimentação conhecida. O que acontece? Quando essa partícula estiver entrando com o fluido na caixa de areia, ela vai estar submetida a uma velocidade de escoamento, um VH, uma velocidade horizontal, e ela está submetida a uma velocidade de sedimentação VS. VS é constante, porque eu estou admitindo que a partícula está sofrendo um processo de sedimentação discreta. Então eu tenho duas velocidades. E a sua resultante a resultante da minha velocidade horizontal, da minha velocidade de sedimentação, vai fazer com que a partícula tenha esse movimento na caixa de areia. Ela vai sair da sua face inferior e vai tocar o ponto mais extremo da caixa de areia no comprimento L. O que significa isso? Significa que se essa partícula sair deste ponto extremo de entrada na caixa de areia, onde eu tenho uma altura H, na sua face superior, sua face livre, ela estiver neste ponto, se ela tocar o fundo da caixa de areia, significa, eu vou entender que ela estará sendo removida. Por quê? Porque ela não terá condições de sair na vazão efluente. Você pode perguntar, bom, mas por que o ponto 1 é dito um ponto crítico? Porque se ela entrar em algum ponto cuja altura seja inferior à do ponto 1, ela vai ser removida.
Ou seja, ela vai ter um percurso no qual a sua velocidade vai ser paralela a esta linha e ela vai ser removida, ela vai tocar na caixa de areia antes do seu comprimento L e vai ser removida. Por isso que eu enxergo esse ponto 1 como um ponto crítico. Eu coloquei aqui uma partícula entrando no ponto 2, mas com uma velocidade de sedimentação menor. E veja que também ela está tocando a caixa de areia num comprimento igual a L, o que significa que ela vai ser removida. Mas veja que essa partícula entrando no ponto 2, ela tem uma velocidade de sedimentação menor do que Vs. Por hora, o meu objetivo é enxergar esta partícula aqui. E o que eu posso escrever? Cinemática básica. Essa partícula vai ter que caminhar um comprimento L com uma certa velocidade VH, num tempo T. Mas também ela vai ter que percorrer uma altura H com uma certa velocidade de sedimentação Vs num tempo T. O que eu tenho de comum? O tempo é constante. Então eu posso escrever como o tempo é constante, eu posso, é igual, na verdade, né? Não é que o tempo seja constante, mas ele é igual. Eu posso escrever, portanto, que Vs é igual a VH vezes H dividido por L. O que mais que eu posso escrever? Em tese, eu conheço a minha velocidade horizontal. O que é a velocidade horizontal? É a vazão dividido por uma área. Qual é a área de escoamento? B vezes H. O que eu vou fazer? Eu vou substituir VH aqui. Ou seja, eu tenho essas duas expressões e agora eu vou substituir VH aqui dentro. E aí o que eu vou dizer? Eu vou dizer que Vs é igual a vazão vezes H dividido por B vezes H vezes L. H com H eu posso cortar. E finalmente eu vou dizer que Vs é igual a uma vazão dividido por B vezes L. O que é B vezes L? É uma área. Que área que é esta? Área superficial da caixa de areia. Aqui eu estou relacionando, portanto, dois parâmetros. A velocidade de sedimentação e um parâmetro que é uma característica da caixa de areia, que é a sua vazão afluente dividido pela sua área superficial. Agora vamos entender o que acontece. Ora, veja que aqui existe uma igualdade. E essa igualdade me diz o seguinte: toda partícula que apresentar velocidade de sedimentação maior ou igual a Vs, significa que ela vai ser removida. O que significa Vs maior? Significa ela ter este comportamento. Ou seja, toda partícula que apresentar velocidade de sedimentação maior do que o Vs, mas o que é Vs? É a vazão dividido pela sua área superficial da caixa de areia, significa que ela será removida. Partículas que apresentarem velocidade de sedimentação menor do que este Vs, que é igual a vazão dividido pela área superficial, elas tenderão a saírem da caixa de areia. Veja, eu estou enxergando um objetivo onde eu quero remover 100% das partículas que apresentem velocidade igual ou maior a Vs. Para que eu consiga ter 100% de remoção, eu preciso que a velocidade de sedimentação da partícula seja igual ou superior à vazão dividido pela área superficial. Então, o que eu posso dizer? O que é esse parâmetro vazão dividido pela área superficial? Esse parâmetro nós denotamos normalmente pela letra Q minúscula e nós chamamos de taxa de escoamento superficial. E que normalmente a sua unidade é metro cúbico, metro quadrado por dia. E a taxa de escoamento superficial é um parâmetro que depende somente da geometria do decantador e da sua vazão afluente. Ou seja, essencialmente a taxa de escoamento superficial é um parâmetro de projeto. Todas as partículas que apresentarem velocidade de sedimentação maior ou igual a Q serão 100% removidas na caixa de areia. Lógico que observando um comportamento ideal. E a velocidade de sedimentação? A velocidade de sedimentação é uma propriedade da partícula. E na sedimentação discreta, ela é constante em função do tempo. Portanto, a partir desta análise, o que nós concluímos? Que o parâmetro de projeto principal, quando nós projetamos unidades onde se observa a sedimentação discreta, é o parâmetro taxa de escoamento superficial.
E a taxa de escoamento superficial está associada essencialmente à velocidade de sedimentação da partícula. Aqui precisamos fazer umas correções. Que correções são essas? Nós imaginamos, na nossa análise, que essa caixa de areia tem comportamento ideal. Ou seja, eu tenho uma vazão afluente entrando nesta face, uma vazão efluente entrando nesta face. Imaginamos sempre um comportamento ideal, um campo de velocidades uniforme e constante. Mas, na verdade, nós não temos isso. A nossa unidade, as nossas unidades, não apresentam condições ideais de escoamento. Por que não? Porque a distribuição da vazão nos seus dispositivos de entrada e saída não são homogêneos. Nós temos uma distribuição irregular de velocidades, nós temos efeitos de temperatura, nós temos efeitos de vento, ou seja, nós não temos comportamento de escoamento ideal na unidade, não temos. Então, nós precisamos, de alguma forma, efetuarmos algum tipo de correção nesse dimensionamento, ou seja, numa condição de projeto, eu preciso efetuar algumas correções que me levem em conta essas não idealidades do comportamento da minha caixa de areia ou da minha unidade onde eu tenho a minha sedimentação discreta. Como é que eu faço isso? Bom, a minha velocidade de sedimentação, agora, o que eu vou fazer? Eu vou adotar uma velocidade de sedimentação de projeto. E eu vou dizer que esta velocidade de sedimentação de projeto, ela deverá ser igual à taxa de escoamento superficial. Mas eu não posso adotar a velocidade de sedimentação da partícula, que em tese estaria sedimentando em condições ideais. Eu vou utilizar um fator redutor. O que eu vou fazer? Eu vou dividir a velocidade de sedimentação teórica por um fator de segurança. E esse fator de segurança, normalmente, ele situa-se de 1,5 a 2,5. Eu posso utilizar um valor maior. Depende do quanto que a minha unidade desvia-se de um comportamento ideal. Mas, normalmente, esse fator de segurança é da ordem de 1,5 a 2,5. Ou seja, eu vou reduzir a velocidade de sedimentação da partícula teórica, e aí, reduzindo esta velocidade de sedimentação, eu vou gerar uma velocidade de sedimentação de projeto, e aí eu vou igualar a minha taxa de escoamento superficial. Podemos até, por exemplo, fazer uma conta. Normalmente, quando nós dimensionamos caixas de areia em etas e em etes, qual é que é o meu objetivo principal? É remover areia com um diâmetro igual ou superior a 0,2 milímetros. Por quê? Porque eu quero proteger sistemas elevatórios, instalações de recalque, bombeamento. Eu não posso ter a sedimentação de areia nas minhas unidades, por exemplo, que compõem uma ETA ou uma ET. Depois da remoção desse material, é muito difícil. Quando nós formos falar sobre desarenação em ET, aí eu vou mostrar para vocês algumas fotos de tanques de aeração, de decantadores primários, onde, devido a ineficiências, problemas nos sistemas de desarenação, esse material acaba se acumulando em tanques de aeração, em digestores de lodo, e isso torna a operação das ETs muito difícil. A desarenação é uma parte muito importante do tratamento preliminar e que merece uma atenção muito especial, muitas vezes negligenciada. Então, quando a gente projeta, por exemplo, um sistema de desarenação, o nosso objetivo, por exemplo, pode ser a remoção de partículas com uma dimensão, no caso, o exemplo que eu estou dando, partículas com diâmetro igual ou superior a 0,2 milímetros. Vamos imaginar uma temperatura da fase líquida igual a 18 graus Celsius. Se nós calcularmos a velocidade de sedimentação da partícula, a gente primeiro precisa calcular a VS. Como é que a gente pode calcular a VS? Pelas expressões que nós já apresentamos anteriormente. Eu vou apresentar aqui apenas o resultado. Nós podemos, fazendo esse cálculo, a velocidade de sedimentação da areia, uma partícula, com 0,2 milímetros, 18 graus Celsius, e com uma massa específica de 2.650 quilos por metro cúbico, tem um VS em torno de 2.077 metros por dia. Se você adotar fatores de segurança entre 1,5 e 2,5, então qual seria o intervalo de velocidades de sedimentação de projeto que seriam razoáveis para nós? Se você dividir 2.077 por 1,5, vai dar 1.385. Se você dividir 2.077 por 2,5, dá 830. Pois é, e na verdade isso justifica o projeto das nossas caixas de areia, e a gente sabe que normalmente qual é a taxa de escoamento que nós adotamos?
normalmente taxas entre 600 a 1.300 metros cúbicos por metro quadrado por dia. Por quê? Porque as velocidades de sedimentação de projetos situam-se dentro desta faixa. Então, lembrando que a velocidade de sedimentação de projeto tem que ser maior do que a taxa de escoamento superficial. Então, se nós admitirmos valores de 830 a 1.385, a taxa de escoamento superficial tem que situar-se dentro desses valores, não pode ser maior, tem que ser menor. E com isso eu garanto a remoção de 100% de remoção de partículas de areia com uma dimensão física igual a 0,2 milímetros, que é uma condição típica que a gente adota em projeto. Olha, inclusive, isso aqui é uma caixa de areia numa ET e essencialmente funciona. Olha aqui, areia depositada no fundo. Funciona. Funciona. Então, por isso justifica por que o parâmetro de dimensionamento de caixa de areia é taxa de escoamento superficial. E a taxa de escoamento superficial situa-se entre 600 a 1.300 metros cúbicos por metro quadrado por dia, dependendo da caixa de areia. Está justificado, portanto, o parâmetro de projeto quando a gente fala com sedimentação discreta. Portanto, forçando mais uma vez, para que a gente não tenha dúvidas, qual que é o parâmetro de projeto? Taxa de escoamento superficial. Só que essa taxa de escoamento superficial, ela está relacionada, está associada à remoção de uma partícula que tem uma dimensão física particular. Nesse caso, partículas que têm areia, né, com massa específica em torno de 2.650 quilos por metro cúbico e diâmetro em torno de 0,2 milímetros. Ah, mas se eu quiser remover, por exemplo, 100% de partículas com dimensão igual a 0,1 milímetro, posso? Posso. Só que o que vai acontecer? VS vai diminuir e aí a taxa de escoamento superficial também vai ter que diminuir. Você vai ter que utilizar taxas de escoamento superficial menores. É o que pode acontecer muitas vezes em situações, em projetos e sistemas de desarenação, por exemplo, de ETs localizadas em regiões litorâneas, onde a gente tem uma grande quantidade de areia. E areia muitas vezes fina, com diâmetro pequeno, menor do que 0,2 milímetros, e que, se não forem removidas a contento, vão acabar sedimentando nas unidades de processo de jusante. E a taxa de escoamento superficial, né, também está ligada ao VS da partícula, a velocidade de sedimentação da partícula. Portanto, aquele valor que eu comentei de 600 a 1.300 está associado a uma partícula com um diâmetro igual a 0,2 milímetros. Um ponto importante, e aí vocês me perguntam, bom, mas por que está aqui o ponto 2, o 2, né? Então veja, todo o nosso raciocínio foi feito admitindo uma eficiência de remoção de partículas com certo diâmetro, 100% de remoção. Isso faz com que a taxa de escoamento superficial tenha que ser menor do que a velocidade de sedimentação do projeto desta partícula. Mas não necessariamente apenas estas partículas com dimensão igual ou superior serão removidas. Partículas menores também serão removidas. Mas a sua remoção não vai ser de 100%. Vai ser proporcional. Mas vai ser proporcional por quê? Porque, por exemplo, uma partícula que entra no ponto 2, que tem uma velocidade de sedimentação menor do que VS, ela vai ser removida? Vai, mas não vai ser 100%. Quanto? Veja que uma partícula entrando no ponto 2, ela tem VS menor e vai ser removida. Se ela entrar em qualquer ponto inferior ao ponto 2, ela vai ser removida. No entanto, aquelas partículas que entrarem num ponto de cota superior ao ponto 2, elas vão sair na vazão efluente. Então, isso significa o seguinte: partículas com menor do que esse diâmetro dito crítico, elas também serão removidas, mas eu não vou ter uma remoção de 100%. Eu vou ter uma remoção de 60%, 50%, 40%. A remoção ela vai ser menor do que 100%, mas muitas delas serão removidas também. Então, qual que é o nosso próximo passo? Uma vez que agora nós já discutimos a sedimentação discreta e mostramos que o parâmetro de projeto é taxa de escoamento superficial, agora a gente vai poder preparar um vídeo posterior mostrando o dimensionamento de um sistema de desarenação para uma ET e apresentando os diferentes tipos de desarenação mais comuns que nós empregamos no projeto de estações de tratamento de águas residuárias, tá bom? Então, lembrando, né, aqueles que têm estudos na área de tratamento de águas de abastecimento, eu tenho um livro publicado, chama-se Tratamento de Água, Concepção, Projeto e Operação de Estações de Tratamento. Se vocês tiverem interesse em estudarem projeto e operação de ETAs, vocês podem adquirir esse livro diretamente no site da editora do Grupo GAME, ou podem adquirir diretamente na Amazon e dar continuidade aos estudos de vocês.
Mais recentemente, eu publiquei um segundo livro, que chama-se Princípios, Fundamentos e Processos em Engenharia Ambiental. Esse livro está em PDF. Ele é gratuito e pode ser baixado diretamente nesse site. E aqui nesse livro nós falamos sobre uma série de processos e operações unitárias que muitas vezes podem compor etas e etes. Nós falamos sobre reatores ideais, reatores não ideais, fundamentos de química aquática, falamos sobre cinética química, processos de adsorção, falamos sobre processos de arrasto com ar, precipitação química, e esse livro tem uma enorme quantidade de exemplos, exercícios resolvidos, e aí, se porventura vocês quiserem também darem continuidade aos estudos de vocês em processos que normalmente não são muito abordados em livros que falam tipicamente em projeto, vocês podem baixar esse livro e darem continuidade aos estudos de vocês. Pois bem, se alguém tiver alguma dúvida neste vídeo, coloque nos comentários e aí, na medida do possível, eu vou respondendo os comentários de vocês. Se porventura alguém tiver alguma sugestão de tópico ou assunto a ser abordado em algum vídeo posterior, também coloque nos comentários e aí, tendo condições, nós preparamos vídeos de tal modo que possam auxiliá-los nos estudos de vocês, tá bom? Então, turma, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.